Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Dando sequência, o pastor Robson Marinho, da Convenção Paranaense, ele também sugere que nós comentemos Daniel, capítulo 9, o versículo 27. E ele escreveu o seguinte, me parece que a última semana dentro das 70 é dividida ao meio. E o que marca esse evento é a aparição desoladora do anticristo. Mas o verso 27 nos apresenta uma aliança feita por Jesus e na metade dessa semana o sacrifício será encerrado. Podemos utilizar esse texto para afirmar que Jesus morreu na metade da semana literal, sendo que essa última semana é apenas profética e escatológica? Então, se você está acostumado com esse texto de Daniel, capítulo 9, eu leio aqui novamente, mas o texto ele diz o seguinte: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. E no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Bom, é isso que diz Daniel 9, versículo 27. Pois bem, vamos então comentar sobre essa questão colocada pelo pastor Robson Marinho. Bom, conforme ele mesmo coloca na formulação dessa questão, a resposta que a gente traz à luz desse tema é que não, realmente não dá para usar Daniel, capítulo 9, versículo 27, para defender que Jesus morreu na metade da semana, que Jesus morreu numa quarta-feira, que isso que está acontecendo aqui no meio dessa semana, no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, como uma referência à morte do Senhor Jesus Cristo numa quarta-feira. Então nós entendemos que esse texto aqui, usar esse texto desta maneira é um equívoco. É um equívoco, que nós não usamos esse texto dessa maneira. Tá? É óbvio que isso não significa que nós não acreditamos que Jesus morreu numa quarta-feira. Segundo nós entendemos, à luz do Evangelho, Jesus morreu numa quarta-feira e ressuscitou no sábado. Essa é a visão bíblica mais coerente com o testemunho do Evangelho, para ficar os 3 dias e 3 noites que ele disse em Mateus capítulo 12, a exemplo do que aconteceu com o profeta Jonas. Então nós acreditamos nisso, mas não usamos Daniel 9, 27 como base para essa doutrina e para essa afirmação. Tá? Se você der uma olhada nos nossos manuais, aqueles que conhecem, na verdade, o nosso estudo a respeito desse tema, e der uma olhada nos nossos manuais, a pessoa vai perceber que esse texto não está lá sendo utilizado. Acho que até em algum momento, de repente, até foi utilizado esse texto, mas ele não é mais utilizado nos nossos textos oficiais para defender essa doutrina, exatamente porque a gente entende que Daniel 9, 27 não está falando de uma semana literal, como o pastor coloca, inclusive na questão dele. Acho que na questão ele já deixa claro essa ideia, esse entendimento também que nós estamos falando aqui de uma semana profética, de uma semana escatológica, e não de uma semana literal. Então não dá para usar esse texto para falar de uma semana literal. A aliança em questão aqui nesse texto é a nova aliança, feita através do sacrifício de Jesus. Essa última semana aqui das 70 semanas de Daniel, ela acontece entre as duas vindas de Cristo. A aliança em questão é a nova aliança profetizada por Jeremias, que se cumpriu com Jesus em sua morte na cruz. Até a metade dessa semana, o evangelho será pregado e gente de toda a terra será salva com base no sacrifício de Cristo. Mas no meio da semana virá o assolador.
No meio da semana, nós teremos aí o sacrilégio terrível sendo colocado. Isso aqui é uma figura do anticristo, é uma figura do homem do pecado, do filho da perdição. Nós temos no Apocalipse, nós temos no 2 Tessalonicenses, o anticristo um dia vai surgir. Então, o surgimento do anticristo é que marca o início da segunda metade da semana. Então, a primeira metade da semana vai da primeira vinda de Cristo até o surgimento do anticristo. Nesse tempo, há uma aliança feita, a nova aliança feita por meio da cruz, por meio do Senhor Jesus, e o evangelho é pregado, e pessoas são salvas com base no sacrifício de Cristo. Tá? A partir do momento que surge o anticristo, nessa segunda metade da semana, porque o texto aqui fala que dá fim ao sacrifício e à oferta, porque a partir desse momento que surge o anticristo, nós não temos mais pessoas se convertendo a Cristo Jesus. Não há mais conversão a partir de agora, porque o evangelho do reino já foi pregado para todas as nações. E todas as pessoas, elas tomaram a sua decisão diante da mensagem do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira metade da semana vai da primeira vinda de Cristo até o surgimento do anticristo. É o chamado período da igreja. São os 3 anos e meio simbólicos que nós estamos vivendo, que aparecem no Apocalipse várias vezes, como 42 meses, 1260 dias, tempos e meio tempo. Nós estamos vivendo esse período agora. Nós estamos na primeira metade dessa última semana de Daniel. A segunda metade vai do surgimento do anticristo até o momento da segunda vinda de Cristo. É uma segunda metade menor, é abreviado esse período por conta dos eleitos, né? E no final dessa semana o reino do anticristo é derrotado, né? Porque ele é colocado até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então o anticristo será derrotado pelo Senhor Jesus e o reino de Deus será plenamente estabelecido, né? Então nós ressaltamos novamente que isso não muda o fato de que nós cremos que Jesus morreu numa quarta-feira. Tá? A única questão que está sendo colocada aqui, né, repito mais uma vez, é que nós não usamos Daniel 9:27 como base para isso. Esse não é um texto base para defender essa doutrina, porque ele não está falando de uma semana literal. Esse texto fala de uma semana profética, de uma semana escatológica. Então os eventos descritos nessa semana não têm relação com a morte de Jesus na quarta-feira. Ok?